Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai falar sobre HTTP3, mas depois da vinheta. Então, antes de falar de HTTP3, né, então quer dizer que existem duas versões anteriores, né? Na verdade, não só duas, mas três versões anteriores, que é a versão 1.0 do protocolo HTTP, protocolo 1.1, que foi a atualização desse protocolo, e a versão 2, né? E agora a gente tem essa versão 3.0 proposta pela Google, que está sendo implementada como um substituto para o HTTP 2.0. Bom, para quem entende um pouco mais da história da web como um todo, né, sabe que o criador do protocolo HTTP é o Tim Berners-Lee, que é conhecido como o pai da internet, né, que criou o protocolo HTTP, criou o www, né, World Wide Web, e criou também o HTML. Bom, nessa primeira versão da web, né, o protocolo HTTP ele foi fundamentado num sistema TCP/IP. Então, na base né, vou colocar uma imagem aqui de como é que se estrutura o protocolo. Na sua base, nós temos o TCP/IP, o IP como um serviço de identificação, né, o TCP como um sistema de sockets, e por cima dessa aplicação TCP/IP, dessa implementação de TCP/IP, nós temos uma camada a mais de comunicação. Nessa camada de comunicação, nós temos basicamente dois escopos diferentes, né? Nós temos um escopo que é o cabeçalho da requisição. O cabeçalho da requisição, ele tanto pode ser mandado pelo servidor, como pode ser enviado pelo cliente. Então a gente tem um cabeçalho de requisição feito pelo cliente, assim que a gente acessa um diretório, um site, né? A gente manda essa requisição para o servidor web, e o servidor web também manda uma resposta que tem um cabeçalho. Normalmente nesse cabeçalho, que é padronizado, né, nós temos padrões do que pode ser enviado nesse cabeçalho, por mais que seja livre de você poder mandar qualquer tipo de informação nesse cabeçalho, né, mas nós temos alguns padrões de tipos de informações que nós enviamos por ele. Você vai falar algumas coisas como, por exemplo, que tipo de codificação que essa mensagem vai ter, qual é o método dessa mensagem, se é uma mensagem que está compactada, qual o tipo de compactação que é utilizado nessa mensagem. Por aí vai. O cabeçalho ele serve não só para saber quem é o destinatário daquela mensagem, mas também para poder falar como que o conteúdo se comporta, né? O segundo escopo do HTTP é justamente a parte de payload, né? Que é a parte de dados que são trafegados dentro dessa mensagem que está sendo enviada. Então nós temos vários tipos de payload diferentes. Podemos mandar simplesmente um texto cru, ou podemos mandar num formato de JSON, um formato de XML ou qualquer outro do tipo. E esse content type também é informado nesse cabeçalho de requisição e resposta, né? Todo navegador, quando você digita uma URL lá, ou vai pelo Google mesmo, você acaba fazendo uma requisição HTTP, né? Primeiro bate num cara chamado DNS. Esse DNS ele retorna para o nosso navegador qual é o IP que pertence àquele DNS, e assim você faz uma conexão TCP/IP nesse servidor com esse IP e uma porta, e aí no caso o protocolo HTTP ele utiliza como padrão a porta 80. Depois o protocolo foi evoluindo, né? E o protocolo sempre foi baseado num sistema de pergunta e resposta. Então o cliente manda uma pergunta e o servidor emite uma resposta. Percebeu, né, ficou claro que esse protocolo ele não seria suficiente para conseguir comportar todas as inovações que estavam acontecendo na web ali pelos anos de 2004, 2005, por aí, né? Eu não lembro a data certinha quando foi proposta as alterações do protocolo para 1.1. Mas não vamos entrar muito a fundo. Essa atualização do 1.1 ela foi significativa para o protocolo, ela foi uma primeira modificação grande, né, do protocolo desde a sua criação, e ela é utilizada até hoje.
em vários sites, em vários servidores web. Tá? Em paralelo, em 2015, quando teve a conferência do ECMA, né, a ECMA 2015, também conhecida como MS5, várias empresas como Google, Facebook, Yahoo e várias outras, né, Amazon, Microsoft, né, eles se reuniram para definir os padrões que iam ser os padrões da web daquele período em diante, né? Então, 2015 que a gente tem a primeira vez, pelo menos que eu lembro, esse termo HTTP 2.0, né? HTTP 2. E na prática, o que tem de diferença do HTTP 1 e do HTTP 1.1? Até então, o HTTP era um protocolo direcional. Então, o cliente manda uma requisição para o servidor manda uma resposta. No HTTP 2, a gente já começa a ver o comportamento de bidirecionalidade. Isso é, o servidor ele pode mandar para um cliente uma informação que não teve uma requisição. Né? Além disso, o protocolo HTTP2 ele tem o intuito de tentar reduzir as verificações que o protocolo demanda numa requisição. Então, se você consegue manter uma conexão persistente, como é o caso do HTTP2, fazendo stream, você não tem a necessidade de todas as validações que são necessárias para o retorno da requisição. Se a gente abrir qualquer página na internet, a gente vai conseguir ver um pouco como que é o funcionamento do protocolo HTTP na prática. Tá? Eu vou abrir aqui um site qualquer, tá? E aí a gente vai colocar aqui, por exemplo, o YouTube. E eu vou abrir aqui o DevTools do Google Chrome. Tá? Quando você faz uma requisição nesse site, né, no caso do YouTube, a primeira coisa que você vai fazer a solicitação no servidor web é o seu conteúdo HTML. Né? Esse é o padrão, a convenção. E aí, como eu falei, eu vou tentar aumentar aqui, não sei se é possível. Sim. Como eu citei anteriormente, aqui pelo DevTools, né, que apertando F12 ou Ctrl+Shift a gente consegue ver em qualquer navegador. A gente consegue ver qual é o protocolo. Perceba que aqui o YouTube ele já está utilizando o HTTP3. Né? Não é todos os servidores web que já tem suporte para o HTTP3 e não é todo browser que já tem suporte. Então você precisa ter, né, precisa ver se essa compatibilidade ela já está prevista. E aqui a gente vai ter aquele comportamento que eu falei anteriormente. Você tem aqui o header da resposta, né? Então, o cabeçalho enviado, e veja quanta informação o Google manda pelo cabeçalho na resposta. E aqui nós temos o cabeçalho de solicitação, né? De request. Então, o cliente fez uma solicitação, o server respondeu essa solicitação, né? E esse cabeçalho ele tem uma quantidade enorme de bytes, né, para serem trafegados dentro desse socket. E aí, no final das contas, o que eu vou receber é esse código HTML que está aqui. Né? No caso, aqui a gente fez uma requisição de um HTML, então ele devolveu um HTML. Mas o que é importante a gente conseguir entender é justamente essa parte aqui, nessa aba Tiny. Tá? Eu vou apertar Ctrl F5 aqui, para a gente não ter caching nessa requisição. Vou até fazer melhor, vou abrir uma aba anônima aqui, né, e fazer essa mesma requisição aqui para a gente conseguir ver melhor, e vou manter aqui um log de todas as operações. Então perceba o seguinte aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar. O protocolo HTTP ele segue etapas para fazer essa requisição. Então a primeira coisa que o navegador precisa fazer é procurar o lookup do DNS. Isso é, o navegador vai mandar para a rede, né, para a internet, perguntando assim, qual é o IP desse endereço aqui, youtube.com. Né? E aí existem vários servidores de DNS espalhados pelo mundo inteiro que fazem essa propagação desses DNS. Né? Caso esse DNS não esteja armazenado em algum desses servidores de caching que as próprias operadoras que fornecem as internets têm, né, servidores de DNS, esse DNS ele vai até
a origem, né, até o cara que faz a gestão do .com, que no caso é o ruiz.com, e aí ele fala assim, cara, eu tenho esse youtube.com, você me fala qual é o IP desse cara, desse servidor, né? E aí, no caso, esse processo aqui demorou 0,71 milissegundos, né? Esse processo normalmente ele é feito uma vez só, domínio, né? O caso aqui www.youtube.com, então ele vai fazer a primeira vez e depois o navegador vai fazer um cache desse DNS. Depois ele começa a fazer a conexão. Então ele vai estabelecer uma conexão TCP/IP porque ele pegou o IP do servidor web que ele precisa se conectar, então ele vai fazer a primeira conexão. Quando a gente está falando de protocolo HTTP puro, né, a gente não teria um cara muito importante que se chama SSL Checker, tá? Que é essa parte aqui que está em rosa. O SSL Checker é o processo que o protocolo vai validar o certificado de segurança. Então, como o YouTube ele usa um protocolo HTTPS, a gente vê aqui pelo cadeadinho, e aí a gente consegue ver aqui nas configurações do site, não nas configurações, a parte de conexão aqui, a gente consegue ver o certificado que esse site emite, né? No caso aqui, a gente está vendo que quem emitiu foi o google.com, né, e tal. Então, o Google ele é uma entidade certificadora, a gente consegue ver todas as informações do certificado aqui, né? Caso ele seja um certificado que tem vários níveis ali, a gente consegue ver quais são os níveis de quem emitiu para quem o certificado. Então, a Global Sing Root fez esse certificado de ETS, por aí vai, até ser o asterisco google.com que gerou o certificado do YouTube. Então, o Google ele tem uma certificadora interna lá que pode fazer esses certificados para ele. Enfim, e esse certificado ele precisa ser validado. Por quê? Porque todo certificado ele tem uma validade, né? Ele não tem uma validade infinita, ele tem uma validade de semanas ou meses ou até ano, né? Então veja que o certificado do YouTube que está presente agora, que foi mandado para mim, ele tem validade até o dia 29/8/22. Então ele precisa frequentemente ser reprocessado, vamos dizer assim, né? Então depois que é feito a primeira conexão com o servidor, é validado esse certificado para ver se esse certificado ainda é válido, né? Processo que a gente chama de SSL Checker. Aí sim vai ser enviada a requisição. Então a requisição é enviada, aí o servidor está processando esse waiting TTFB aqui. É o tempo entre o servidor receber a request e ele terminar o processamento, e aí vai demandar a infraestrutura de servidor do que está recebendo aquela requisição. Se o servidor tiver uma escala, né, que consiga suportar uma série de requisições, a tendência é que essa requisição seja mais rápida, né? E aí, consequentemente, você vai ter um retorno desse waiting mais rápido, e aí sim que o browser vai começar a fazer download desse payload, desse content, né? Que aí a gente vai ter aqui a questão do content download, e aí esse download ele vai ser feito via chunks, caso seja um arquivo muito grande, né? Vai ser picotadinho, ou se é um arquivo relativamente pequeno, ele baixa de uma vez só, né? O protocolo TCP/IP ele tem um limite máximo de caracteres ali que pode trafegar, então às vezes essa requisição é feita várias e várias vezes. E aí o que tem de diferente, né? Esse protocolo HTTP2 ele tem essa questão do servidor poder se comunicar com o cliente, ele mantém uma conexão aberta, né? Que a gente chama de conexão de socket bidirecional. A gente vê isso muito em servidores de jogos, por exemplo, MMOs e RPGs usam sockets bidirecionais, aí isso não é novo, né? Isso é bem antigo. A web também atualizou no ECMA 5 o WebSocket, que tem esse mesmo comportamento de manter uma conexão aberta, né? E perceba uma coisa que é super interessante nessa arquitetura, né? É que depois que o servidor responde, essa conexão ela é finalizada. Mas uma coisa que é importante se entender quando você mexe com servidores web é que criar essa conexão e gerenciar essa conexão ela tem um peso dentro, né, do servidor web. Então, para o servidor web é melhor ter conexões persistentes do que ficar criando e finalizando o tempo todo novas conexões, né? Dá para se imaginar como é que internamente isso funciona, né? Imagina como se fosse uma lista de conexões ali que tem que ser ficar gerenciando, aí passa garbage collect e tudo mais, né? Então o HTTP3 proposto pela Google, ele justamente tenta, né,
fazer com que vários conteúdos que são do mesmo servidor web, ele seja baixado pela mesma conexão. Então, quando a gente está fazendo download aqui no YouTube, a gente tem várias outras coisas que são baixadas aqui. Imagens, CSS, JavaScript, fontes e por aí vai. Então, se esses caras todos aqui tivessem no mesmo servidor web, né, do YouTube, por exemplo, uma única conexão conseguiria fazer download de tudo ao mesmo tempo, e ainda é possível concatenar todos esses arquivos, por exemplo, e enviar de uma vez só. Isso seria muito mais rápido para o carregamento da página, né? Então esse é o princípio básico ali desse HTTP3, e para isso ele usa um sistema, que eu vou até olhar o nome aqui, que eu não decorei de cabeça, eu ainda estou lendo sobre esse protocolo, chamado QUIC, né? QUC. Então a ideia é utilizar o protocolo UDP em vez de TCP/IP, né? Qual a diferença do UDP para o TCP? O TCP ele tem a necessidade de ter uma confirmação de entrega do pacote. Então, no caso, quando você tem um protocolo TCP/IP de base, que até hoje era o protocolo base do HTTP, toda mensagem que é enviada, ela tem um remetente e ela tem uma assinatura. E aí, quando esse remetente recebe, na implementação do TCP, ele manda uma resposta para o servidor falando, ó, recebi. Por quê? Porque caso, por algum motivo que seja, esse pacote não chega até o destinatário, o servidor reenvia esse pacote de forma automática. No caso do UDP, a gente não tem essa questão de enviar uma resposta para o servidor de origem falando que aquele pacote chegou. Isso faz com que o pacote fique menor, porque não tem um cabeçalho de retorno de mensagem, né? Mas a gente pode ter perda de pacotes. E aí, essa tecnologia QUIC, pelo que eu entendi, né, posso estar errado, ele vai fazer justamente essa persistência da conexão entre o cliente e o servidor e vai falar para o servidor quando precisa reenviar algum pacote, caso ele não tenha recebido. Então ele entende mais ou menos o que ele precisa receber de conteúdo, o servidor informa para ele quais os conteúdos que ele precisa receber, e aí caso ele não receba algum pacote, ele fala, ó, preciso daquele pacote ali, e aí possivelmente isso apresenta, né, uma melhoria. Então até estava lendo aqui uma postagem sobre isso, ó, sobre como é que estaria funcionando essa implementação de HTTP3, né? Então aqui é uma representação de como é que é a requisição feita para o servidor, e aí o servidor, o HTTP2, ele já consegue fazer esse bundle de informações e mandar, já que a conexão é persistente, né? Então o server ele consegue mandar mesmo que o cliente não faça requisição. Então o cliente ele não precisa mais fazer a requisição dos CSS e JavaScripts e tudo mais, e fontes que estão ali, porque o servidor já sabe o que ele precisa mandar, né? Então ele vai mandando tudo já sem precisar ter várias requisições para esse servidor. Então, diminuindo a quantidade de requests dentro do servidor, você diminui a concorrência também. E outro ponto aqui que eu achei interessante é justamente essa questão. Como são enviados vários arquivos em paralelo, né, você acaba não segurando o I/O lá do servidor web, né? Para quem já teve problema de sobrecarga de acesso, sabe o que é isso, né? O servidor ele tende a se manter conectado até que envie essa resposta, e às vezes, dependendo de como você escreve o HTML, um arquivo ele só é carregado depois que o outro é finalizado, então isso pode causar uma lentidão no carregamento da página. Dessa forma aqui, as coisas são todas carregadas de forma assíncrona, então tem menos possibilidade de latência nesse carregamento da página, enfim. Então, assim, entender protocolo HTTP, no meu ponto de vista, tá? Para quem desenvolve para web, é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente está falando de ter um site performático, bem indexado no Google, performance é um fator crítico para qualquer website. Para quem estudou um pouco de SEO, né, sabe o quanto o Google leva em consideração o tempo de carregamento de uma página. Por isso que a gente utiliza CDN, por isso que a gente tem boas práticas ali para construção de sites e tal, para tentar se adequar aos padrões que a Google considera ser os ideais, né?
E existem vários estudos, tanto da Amazon quanto do Google, o quanto que a latência ela faz com que aumente o bouncing do site, né? Então você reduz a quantidade de usuários, os usuários eles vão perdendo interesse por aquele site porque ele é demorado para carregar, enfim. E um outro estudo que a Amazon fez que eu acho super interessante é quanto que a Amazon perde a cada 100 ms de latência que tem no site deles. Então os estudos que eles fizeram lá, né, 1% das vendas da Amazon é perdido a cada 100 ms de latência. Isso é bastante coisa, né, se a gente for pensar aí nos resultados financeiros da Amazon, você perder 1% das vendas é muita coisa. Por isso que, no meu ponto de vista, a Amazon investiu em criar a AWS para justamente tentar reduzir ao máximo essa latência que existe nos serviços dela, né? Enfim, e aí se você é um cara que está na área de programação web aí, ou está pensando em entrar na área, eu recomendo fortemente que você estude sobre o protocolo HTTP, né? Porque ele é a fundação, ele é a base para você desenvolver boas aplicações. Se você não entender o funcionamento dele, você pode cometer vários erros primários ali, né, que muitos desenvolvedores cometem. O que eu mais vejo é sites que têm a performance baixíssima. Eu até fiz uma postagem brincando que provavelmente o meu blog WordPress ele é mais rápido do que a maioria dos sites em React que você está fazendo aí na sua casa, porque o WordPress ele é uma ferramenta que já passou por muitos e muitos anos de mercado e ele utiliza práticas que tornam o carregamento dessas páginas mais rápido. Não é todo template, obviamente, mas tem como você comprar templates que são PageSpeed 100, né? Que tem alta performance para motores de buscas e isso ajuda bastante na hora de você indexar no Google, né? Ele ajuda no SEO da página. Enfim, então se você está pensando aí em desenvolver aplicações públicas, websites e mexer com SEO, entender do protocolo HTTP é fundamental, né? Então a gente vai acompanhando aí como é que vai ser essa questão do HTTP 3. Se não me engano, ainda está numa versão de teste, não está 100% ainda, né? A gente nem passou direito ainda pelo HTTP 2, né? Muitos sites ainda utilizam HTTP 1.1, né? Então é um processo, né? Não é porque o Google vai lá e lança uma versão que todo mundo vai se adaptar correndo às pressas ali, mas eu acredito que em algum momento o Google vai pedir essa atualização aí, que os servidores web sejam atualizados para as novas versões, mas acho muito improvável que as versões anteriores comecem a perder suporte, né? Enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!